Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, este é o Estante Etérea e a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas é legal pra caramba. Bom galera, nesse vídeo eu venho trazer pra vocês 7 quadrinhos com temática de vingança. E eu percebi que eu tenho vários quadrinhos com temática de vingança aqui. E isso é uma coisa um tanto quanto peculiar, talvez, ou não. E é uma forma de mostrar aí várias obras que eu gosto, né, que ajudaram a me formar. São quadrinhos que estão aí na minha estante há vários anos, alguns mais recentes. Mas todos leituras incríveis, leituras que me marcaram de verdade. Infelizmente alguns quadrinhos que não estão mais em catálogo, mas que vale a pena aí pra vocês, né, ficarem de olho caso alguma editora volte a lançá-lo. Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro aí dos conteúdos do Estante Etérea, tá? E lembrar também que quem quiser comprar alguns desses quadrinhos que eu vou mostrar aqui, não todos, porque nem todos têm mais em catálogo, aqui na descrição do vídeo, no Mostrar Mais, vai ter links lá para a Amazon. Comprando por esses links, vocês ajudam aí o Estante Etérea, né? Uma pequena comissão, beleza? É isso, vamos aos quadrinhos, né? A ideia aqui foi indicar quadrinhos com o tema de vingança, né? Eu percebi que eu tinha vários com esse tema aqui na minha estante. E foi um tema inspirado pelo primeiro quadrinho que eu vou indicar aqui pra vocês, né? Então já vamos começar aí já com a primeira indicação, que é o quadrinho O Corvo, do James O'Barr. Eu li esse quadrinho recentemente, ele foi lançado aqui no Brasil nessa edição definitiva pela Dark Side Books. E quando eu falo edição definitiva, bicho, é porque o bagulho tá muito louco, tá? É tratamento de luxo esse quadrinho aqui, tá? O papel é incrível, a arte é impressionante. O James O'Barr, eu vi muita gente falando que o cara desenha mal, não sei o que, é bobagem, o cara desenha pra caralho, ele sabe imprimir o que ele precisa imprimir na cena, as cenas em que tá tudo bem, as coisas estão bonitas, ele desenha de um jeito mais limpo, e quando as coisas estão aí, o bicho tá pegando, né, vamos dizer assim, aí ele enche de traço, de sujeira, bota pra fuder mesmo. É um quadrinho sensacional. Aqui nós temos a história, né, do Eric Draven, né, um rapaz aí que volta dos mortos para se vingar de uma gangue de assassinos que matou a noiva dele e ele, né, no mesmo evento, inclusive. Mas infelizmente a noiva não voltou, ironicamente, enfim. Aqui nós temos, né, uma obra que já foi adaptada para filme, para série, para várias outras mídias, né? E temos aí esse personagem que volta dos mortos graças ao poder do corvo, né? Aquela alma perturbada que, por ter assuntos para resolver aqui na Terra, ele volta, né? É dada essa chance para ele de se vingar, e ele volta meio como um cara invencível e os tiros não conseguem matar ele. E esse personagem ele volta incrivelmente melancólico, incrivelmente cheio de ódio, e isso rende momentos e frases assim antológicas na história dos quadrinhos, tá? Esse quadrinho ele nasceu como um projeto independente do James O'Barr. Inclusive a edição da Dark Side Books traz várias coisas dos primeiros momentos, né, de concepção desse quadrinho, inclusive a motivação do James O'Barr em escrever esse quadrinho, o que inspirou de fato, né, a sua escrita, e é uma história bem triste, bem dolorosa. E toda essa dor, esse sofrimento do O'Barr acabam sendo transpostas para as páginas do quadrinho, tá? Então é um quadrinho bem denso, é um quadrinho que te deixa mal, triste em alguns momentos, porque ele é um quadrinho que trata do luto, que trata da pessoa que não pode viver a vida com a pessoa que ama, né? O sofrimento é muito forte nesses momentos. E o Eric Draven, ele tinha uma vida muito feliz, ele tinha uma vida com um potencial de ser incrivelmente mais feliz, e isso é tirado dele da forma mais violenta possível. Então a vingança é mais do que justificada aqui. Quem nunca viu o filme, ou quem nunca leu, né? Quem não sabe quem é o Corvo e gosta de coisas como Kill Bill, sei lá, Desejo de Matar, essas obras assim que tratam de vingança, precisa ler isso daqui, né? Então muita gente que talvez leia, tenha lido essas outras obras que eu vou mostrar e não leu O Corvo, eu recomendo, porque é uma leitura realmente que te marca, é uma leitura incrível, é um quadrinho assim que você, depois que fecha, você dá aquela respirada fundo e fica pensando, porque é muito sofrimento, mas também é uma história muito boa de vingança e de redenção. O segundo quadrinho que eu quero mostrar pra vocês é Iyuki, Vingança na Neve, obra do Kazuo Koike e do Kazuo Kamimura. Quadrinho que foi lançado aqui no Brasil em 6 edições. Quadrinho que eu tenho completinho aqui na minha estante, tá? E que foi lançado aqui pela editora Conrad, que inclusive nem existe mais, eu acho. E é uma história que traz aí a Yuki, nossa personagem principal. Uma personagem que tem o desejo de se vingar contra os bandidos que assassinaram a sua mãe, né? Então, existe toda uma trama por trás ali que é explicada mais pra frente dentro do quadrinho, então não vale a pena eu falar aqui, mas
Mas essa personagem, a Yuki, ela acaba se tornando órfã muito jovem e é treinada para se tornar uma assassina e se vingar, né? Então, além de ela ser uma assassina particular e cometer crimes em nome de quem estiver pagando, ela também vai caçando um por um essas pessoas que causaram o sofrimento da sua família, tá? Esse quadrinho aqui, especialmente, ele gerou adaptações cinematográficas, tá? Muito clássicas e que acabaram influenciando um tal senhor chamado Quentin Tarantino em algumas cenas do filme Kill Bill, né? Mais especificamente no personagem da Lucy Liu, né? O Renchi. E se eu colocar lado a lado aqui, vocês vão ver muitas semelhanças entre a história da Yuki com a Renchi, mas também a caracterização e tal. O Kazuo Koike é um dos maiores roteiristas de mangá, tá? Ele tem diversas outras obras, ele é um cara assim que é um dos maiores nomes do mangá adulto, né? Porque, se vocês não sabem, o mangá, ele não tem só para crianças, né? Lá no Japão é muito bem definido os mangás que são para crianças, para jovens rapazes, para moças e para os adultos. E esse aqui é um quadrinho adulto, ele tem muito sexo, tem muita violência, muita atrocidade. É um quadrinho que tem um traço muito simples, né? Um traço que característico da época, mas que serviu aí para definir como seria o quadrinho adulto nos próximos anos, tá? Então, Yuki aí é um dos grandes clássicos do mangá japonês e um quadrinho que trata de vingança de um jeito muito interessante, de um jeito que acabou virando até mesmo um clichê aí, né, que outros autores e outros escritores e até cineastas acabaram se aproveitando. O terceiro quadrinho que eu quero indicar para vocês é Priest, quadrinho criado pelo Hyun Min Woo, né? É um quadrinho coreano, tá? Então ele não é um mangá, ele tem uma outra palavra para descrever que é o manhwa ou manhua, eu não sei como pronunciar direitinho, mas ele é um quadrinho coreano, né? Então ele não é lido do jeito que o mangá é lido de trás para frente, vamos dizer assim, né? Ele tem a leitura ocidental. Na história de Priest, nós temos um personagem chamado Ivan Isaacs, ele é um padre que acaba aí, né, se envolvendo com demonologia e acaba libertando um demônio muito poderoso chamado Temozarela, né? O Temozarela acaba matando o Ivan Isaacs e matando a amada dele, né, a mulher que ele amava, que era a Gina, né? Ok, eu sei que ele é um padre, ele não devia amar essa mulher, mas ele amava. Acaba mandando eles para o inferno, né? Então, com esse desejo de vingança, o espírito do Ivan Isaacs acaba fazendo um pacto com um demônio chamado Belial, que dá a ele uma segunda chance, né, de se vingar do Temozarela. Então, o Ivan Isaacs volta para a Terra com um corpo mais poderoso, um corpo mais porradeiro e começa a sua vingança contra o demônio Temozarela, né? Só que o demônio Temozarela é só a ponta do iceberg, porque tudo que o Isaacs acabou trazendo, né, com o Temozarela envolve ali seitas demoníacas, zumbis, a igreja católica, então é uma mistura de coisas muito legais, sabe? Então imagine faroeste, demonologia, zumbis e igreja católica, é tudo que tem aqui nesse quadrinho, tá? Então ele vai se passar nos Estados Unidos do Velho Oeste, o que já é uma coisa muito, muito legal, e vai trazer todos esses elementos de terror que a gente gosta muito, né? O traço é muito legal, tá? O traço é meio quadradão assim, mas é muito bonito, bem marcado, bem definido. No começo da história você não sabe nada, você só vai acompanhando aquele massacre, aquele monte de mortes, e só depois nos volumes seguintes que você vai descobrindo o que aconteceu com o Ivan Isaacs, tá? Infelizmente esse quadrinho aqui não foi finalizado pelo autor, tá? Ele foi lançado aqui no Brasil até o número 16, o volume 16, eu tenho todos eles na minha estante. Infelizmente eu não sei como a história termina, porque o autor não retomou a produção desse quadrinho, tá? E infelizmente esse quadrinho também gerou uma adaptação cinematográfica muito bizarra, né, protagonizada pelo Visão lá, eu esqueci o nome dele, e que não tem nada a ver com o quadrinho. Então se você já assistiu aquele filme e não quer saber do quadrinho, o quadrinho é totalmente diferente, é muito melhor. Isso aqui provavelmente você vai encontrar em sebos, tá? Você não vai mais encontrar em catálogo, que eu acho que a editora Lumos inclusive nem existe mais. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, mas eu não procurei saber também, tá? Mas Priest, assim, é fenomenal, tá? Ele tem uma premissa um tanto rocambolesca, pode parecer, mas é tudo bem amarradinho, as cenas de ação são incríveis, os personagens são muito bons, né? Tem personagens, assim, que são ameaçadores, que são fodas mesmo, e quando tem um embate entre eles, você fica empolgadaço, mas infelizmente é uma obra que não foi finalizada, então apesar de mesmo assim eu achar que vale a pena ler, mesmo sem estar finalizado, pode acabar frustrando algumas pessoas, mas cara, corram atrás disso aqui, Priest é muito bom. A quarta obra que eu vou indicar é o quadrinho Old Boys, é uma obra do Garon Tsuchiya e do Nobuaki Minegishi,
Me desculpem pela pronúncia, mas esses nomes japoneses são uma merda pra pronunciar. É um mangá que aqui foi lançado pela editora Sampa e que infelizmente eu não tenho completo, eu só tenho até o volume 4 e se não me engano ele vai até o volume 8. E que sim, foi o quadrinho que foi adaptado naquele filme Old Boy, o filme coreano, que se você não assistiu, assista porque é fenomenal. E aqui a gente tem a história do nosso personagem principal, que é um cara normal, um cara ali, um cidadão que está tranquilamente andando pela rua, e ele é repentinamente preso, atacado por algumas pessoas desconhecidas e preso dentro de um apartamento durante 10 anos. Acho que no quadrinho são 8 anos, eu não tenho certeza. Esse cara ele não faz a menor ideia do porquê ele foi preso, ele só sabe que ele foi preso injustamente, ele quer entender porque ele tá ali, ninguém explica nada, só dá uma comida pra ele, deixa uma TV ligada e foda-se ele fica preso durante todos esses anos, até que um dia ele é misteriosamente libertado, solto. Os caras colocam ele dentro de uma mala, jogam lá no meio do nada e pronto, você tá livre. Sem explicação, só resta o choque, só resta aquele trauma e ele acaba desenvolvendo um ódio, uma revolta muito grande. E aí vai atrás das pessoas que o prenderam pra se vingar, tá? Old Boy é uma história de vingança muito interessante, ela tem esse mistério por trás, então isso acaba instigando você a seguir em frente. Infelizmente eu não li o quadrinho inteiro, então eu não sei se em algum momento o filme fica diferente do quadrinho e etc. Mas, tirando pelo filme, é uma obra assim impressionante, com uma reviravolta sensacional e que vale a pena você correr atrás dos quadrinhos. Eu quero correr atrás dos volumes que faltam, tá? Porque é uma obra muito, muito legal, sabe tratar o tema de vingança de um jeito novo, de um jeito original, né? Então não acha que você sabe o que está acontecendo ali, porque você vai ser surpreendido. É uma obra assim que é única, né, dentro dessa temática, tá? Old Boy realmente é uma obra espetacular. Outro mangá que eu quero indicar para vocês é Afro Samurai, né? Essa pequena minissérie em 2 volumes, escrita e desenhada pelo Takashi Okazaki. É um quadrinho que tem a estética do mangá, mas ele lê da forma ocidental, tá? Ele lê da esquerda para direita. Aqui nós temos um garoto, né? O nosso querido Afro. Quando ele era criança, o seu pai era o maior assassino do mundo, né? Ele era o número 1, ele carregava a faixa de número 1. E quem carrega a faixa de número 1 detém um poder gigantesco, é o homem mais perigoso do mundo, mas também é o homem mais visado, né? Até que um dia o número 2, o assassino número 2, vai atrás do pai dele e num duelo para ver quem fica com a faixa do número 1, ele mata o pai do Afro. E aí esse menininho acaba ficando órfão e largado pelo mundo, até que ele desenvolve esse sentimento de vingança e quer aí ir atrás do cara que matou o pai dele, tá? Ele acaba pegando a faixa de número 2 quando ele fica adulto, então ele acaba também sendo visado por muitos outros bandidos, né, que querem a faixa do número 2 para poder enfrentar o número 1. E é um quadrinho que segue essa questão de duelos, né? Cada capítulo é um duelo diferente. O Afro ele é um personagem misterioso, ele não é de falar muito, ele tem um personagem que é um amigo dele lá, que é tagarela pra caralho, que muita gente diz que é coisa da cabeça dele, né? Que o personagem na verdade não existe, é só uma dissociação da sua mente perturbada pelo trauma, né, da morte do pai, mas enfim, nunca saberemos. E é um quadrinho cheio de ação, é um quadrinho cheio de sangue, de violência, mistura elementos do Japão feudal com elementos atuais, né? Então tem telefone celular no meio de luta de espadas, tá? Então é um quadrinho assim retrofuturista, vamos dizer assim. E é uma obra muito legal, muito divertida. Tem um anime também, que tem um final um pouco diferente, né, do quadrinho, mas é uma obra divertidíssima, entretenimento assim de qualidade. O anime é muito legal, assistam, e o quadrinho também é muito bom. São só 2 volumes, então pode ser que vocês achem baratinho em algum sebo, tá? O Estante Etérea recomenda Afro Samurai, é muito legal. Um quadrinho que à primeira vista pode parecer que não é de vingança, mas é sim. Paraíso Perdido é a adaptação do livro do John Milton, desenhada pelo Pablo Aladel, que traz a história, né, da queda do Lúcifer e da expulsão de Adão e Eva do paraíso. É um quadrinho que também foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books. Cara, a arte desse quadrinho é fenomenal. Cada quadro desse quadrinho é como se fosse uma obra de arte, uma pintura, sabe? É sinistro, é macabro, é climático, é poético, é uma adaptação realmente muito boa. Quem diria que um livro como o Paraíso Perdido poderia ser adaptado de um jeito tão classudo, de um jeito tão bonito, né? E querendo ou não, temos uma história de vingança, né? O que o Lúcifer faz ao invadir o paraíso e corromper Adão e Eva é uma vingança contra a sua expulsão, né, do
paraíso e contra o rebaixamento da sua condição de arcanjo, né? De se ver ali inferior em questão, né, do sentimento que Deus tem em relação aos humanos que ele acabou de criar, né? Então, todo esse sentimento de revolta, todas as atitudes que o Lúcifer toma são uma vingança contra Deus, né? Pela atitude que ele tomou. Então, querendo ou não, isso aqui realmente é um quadrinho de vingança e é uma obra assim muito bonita, muito bem desenhada, com um texto irretocável e que a Dark Side Books trouxe nessa edição espetacular, que é uma coisa que você fica admirando, não tem como. E eu recomendo demais. Paraíso Perdido é muito legal. Um quadrinho assim único, sabe? E por último, não menos importante, um quadrinho aí que traz o nome Vingança no seu título, que é V de Vingança, do Alan Moore, né, desenhado aqui pelo David Lloyd. Eu tenho essa edição aqui da Panini, que deveria ser uma edição de luxo, mas que não é, mas enfim. Que traz apenas o quadrinho mesmo do V de Vingança, não tem muitos extras, não tem muitas coisas, tem um pouquinho aqui no final. Mas ele vai trazer essa história desse personagem, o V, né, um homem misterioso que vive ali numa Inglaterra distópica, né, onde um partido tomou conta, né, da política ali e acaba governando o país de forma totalitária. E no 5 de novembro esse homem começa uma revolução anarquista, ele acaba se envolvendo com uma moça e tudo isso pode acabar colocando o seu plano em risco, mas vai também transformar completamente, né, a vida desses personagens, tá? V de Vingança é incrível, né? Tirando toda a sua potência pop, né, vamos dizer assim, desde a máscara do V de Vingança utilizada pelos Anonymous, até o filme feito pelas irmãs Wachowski, eu não sei se foi dirigido por elas, mas acho que foi produzido. Tirando tudo isso, isso aqui ainda continua sendo um grande manifesto anarquista, continua sendo um manifesto contra os governos totalitários, contra a falta de liberdade, contra a opressão, né? Então você vai ter aqui diálogos e trechos assim que são mais pura filosofia e vai te fazer pensar muito sobre liberdade. Será que a gente realmente é livre? Será que a gente não se permite um pouco de vigilância e um pouco de opressão por medo? Então o Alan Moore ele vai usar o personagem do V para discutir vários assuntos políticos e sociais, e tudo isso junto com uma arte muito bonita, muito simples, mas muito impactante, e com uma história assim realmente de tirar o fôlego, de deixar a gente embasbacado. V de Vingança é a minha história favorita do Alan Moore, não é a melhor, não considero a melhor, né? O Watchmen ainda é insuperável, mas no coração aqui, V de Vingança é a melhor e toda vez que você lê, você pega uma coisa diferente, tá? O último quadrinho que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu recomendo demais, isso aqui tem no catálogo, então vão atrás, é V de Vingança. Bom, galera, é isso. Essa foi minha lista aí com 7 quadrinhos sobre o tema vingança. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dicas, mais quadrinhos aí que vocês conheçam que trate de vingança, deixem aqui nos comentários. Vamos bater um papo sobre vingança, por que não, né? É um tema aí que as obras de arte exploram de um jeito muito bom, muito inteligente, muito interessante. E os quadrinhos, como a gente acabou de ver, são uma grande fonte desse tema, né? E é isso. Deixe seu joinha no vídeo, deixe seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço pra todo mundo e tchau, tchau.